Seja bem-vindo ao nosso curso de Excel para professores. Estamos na nossa aula 3. Vamos falar sobre a função C, tá certo? A função C, dentro do Excel, ele não tem a mesma função, a mesma forma de você visualizar na tabela verdade. Então, o que eu vou fazer agora não é uma tabela verdade lá de lógica matemática, beleza? Então, eu posso ter, primeiramente, aqui uma condição C e ela ser atendida, tá? Então, ela vai ser verdadeira. Ou ela pode ser o quê? Falso. Falso. Se ela for verdadeira, ela vai me dar um resultado 1. E se ela não for atendida, ela vai me dar um resultado 2. Beleza? Então, de acordo com o valor lógico que eu tenha para o meu C, tá certo? Eu vou ter um resultado que eu vou determinar dentro da minha função. Vamos ver como é que funciona isso. Eu vou colocar aqui, olha, igual, porque toda função começa com C, abre parênteses, e aí, olha, é o que ele chama aqui de teste lógico, tá certo? O meu teste lógico aqui, eu vou falar o seguinte, eu vou chamar aqui a minha média, certo? Maior ou igual a 60. Beleza. Eu posso ver aqui, olha, escrito aqui, né? Que depois do teste lógico vem valor se verdadeiro. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, H2 maior ou igual a 60, aí eu vou colocar, se for verdadeiro, o que vai acontecer? Isso seria o meu resultado 1 que eu coloquei aqui para vocês, certo? Se for atendida a minha condição, ele vai dar um resultado. Esse meu resultado que eu vou colocar vai ser uma escrita, tá? Quando eu escrevo qualquer coisa, qualquer caracteres, eu tenho que colocar entre aspas, beleza? Sempre, beleza? Então, olha, coloquei entre aspas e vou escrever aqui, ó, aprovado, tá? Vou supor que, lógico, é só uma média aqui, mas vamos supor que seja aprovado, tá? Porque está com um valor igual ou acima da média. Se ele não atender isso, eu vou colocá-lo de recuperação. Recuperação. Vou colocar a função, né, o resultado recuperação. E vou apertar Enter. Observa que aqui eu estou caracterizando, né? Então, é a situação em que ele está. Então, vou colocar aqui a situação. Beleza? E vou clicar 2 vezes aqui quando a barrinha, né, fica completa para que a recuperação fique toda dentro do quadrado. Observa que nesse caso, o meu H2 é a minha nota. Então, quando eu passar para o Bruno, lá que é a linha 3, ele vai ter que pegar a nota 72. E assim sucessivamente. Logo, eu posso puxar direto sem ter que fixar nenhuma linha. Então, aqui, olha, como esse cara aqui está com aprovado, como aqui está acima de 60, ó, acima de 60, acima de 60, acima de 60, todos aprovados. 88 aprovado. Agora, esses dois aqui, olha, recuperação, porque está embaixo de 60. Aprovado e recuperação. Beleza? Então, essa é a situação dele. Bem, além disso, a gente pode fazer uma situação mais completa. Vou chamar de situação 2. O que seria a situação 2? Eu também vou usar o se. Esse meu se, ele vai ter que me dar não só 2 possibilidades, mas sim 3 possibilidades no final das contas. Para a gente entender melhor, eu vou colocar aqui a seguinte ideia. Olha só. Olha, se a nota do aluno, vamos aqui para a segunda situação, se a nota do aluno for entre 0, né, a média no caso, e 30, menor que 30, ele vai estar o quê? Reprovado. Se ele estiver, a nota dele for maior ou igual a 30. Eu estou lendo o contrário, tá, galera? Eu estou lendo da direita para a esquerda, né? Então, a média é igual ou maior que 30. Ou menor, né? Menor do que o quê? Menor que 60. O que acontece com ele? Ele está de recuperação.
E se a nota dele for superior a 60, então a média for maior ou igual a 60, maior ou igual a 60, ele vai estar o quê? Aprovado. Então, eu tenho essas três situações. Mas olha só, como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente escolher um desses para partir, para ser o início de tudo. Porque eu posso ter aqui, olha, esse teste é o seguinte, pessoal, olha só. Se esse cara aqui for verdadeiro, acabou a minha situação. Não tem mais o que analisar. Por quê? Se ele está com a média de 0 a 30, aqui eu já sei que é falso e aqui eu já sei que é falso. Eu nem vou analisar esses outros caras aqui. Mas se esse cara aqui for falso, o que pode acontecer? Pode acontecer desse cara aqui ser verdadeiro ou desse cara aqui ser verdadeiro. Os dois têm como? Simultaneamente? Não, porque a minha média, ela impossibilita de eu tirar duas médias ao mesmo tempo. Né? Minha média geral sempre vai ser uma só. Então, se esse cara aqui é verdadeiro, obrigatoriamente esse cara aqui vai ser falso. Só que ele só entra nessa situação, nesse caso, se esse aqui for o quê? Falso. Só que, olha, eu também ainda posso ter uma outra, terceira situação, que é o quê? Esse cara aqui ser falso, ou seja, a média dele não foi de 0 a 30. Esse cara aqui também ser falso, ou seja, a média dele não foi de 30 a 60. E esse cara aqui ser verdadeiro. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar isso pelo si, começando por esse 0 a 30 aqui. Então, vamos lá. Situação 2 vai dizer o seguinte, olha, igual, porque toda função começa com igual, se abre parênteses. E aí eu vou fazer meu teste lógico. O meu teste lógico, eu vou supor que a minha nota 47, que é essa nota aqui, né, que é a nota H2, ela vai ser menor que 30, certo? Se isso aqui acontecer, eu sei obrigatoriamente que ele está o quê? Reprovado, tá certo? Ele está reprovado. Se eu deixar assim, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque eu não coloquei aspas, não é isso? Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou colocar aspas. Beleza. Agora, eu posso ter uma outra situação, que é uma situação falsa. Se for falso, ao invés da gente partir aqui direto para esses caras aqui, eu vou ver o quê? A minha segunda condição. Como eu vou ter duas outras condições, que ele pode estar entre 30 e 60 ou maior que 60, o que eu vou dizer então? Eu vou dizer que eu vou ter uma outra possibilidade aqui. Então, eu vou ter um outro se. Tá certo? Esse outro se é por que eu estou fazendo ele? Porque eu tenho que ter duas condições novas. Observa aqui, ó, no primeiro quadro nosso. Eu tinha verdadeiro, tinha uma condição. Tinha falso, tinha outra condição. Não era assim que acontecia? Pois então, agora o que eu tive aqui? Esse cara aqui gerou uma condição, que é quando ele é verdadeiro. Quando ele for falso, ele vai gerar outra condição. Só que ele gera outras duas condições. E quando a gente vai fazer essa análise, lembra que o se só me dá duas condições, né? Dois resultados. Então eu preciso aqui de mais dois. Eu já usei um aqui. Então eu preciso de mais dois. Então o que eu faço para usar mais dois? Uso um se. Beleza? Então eu vou usar um se julgando quem? Julgando quem? O meu H2. Então eu vou pegar o meu H2 e vou falar o seguinte, olha, se ele não cai nesse caso, então é porque ele é maior, certo? Ele é maior do que 30, ou igual. Mas ele obrigatoriamente ele vai ser menor do que quem? 60. Concorda que ele vai ser menor que 60? Obrigatoriamente? Né? Ou melhor, que ele não vai ser menor que 30, porque se ele for menor que 30, ele já cai no reprovado, automaticamente. Então fica H2 menor que 60. Se for H2 menor que 60, e ele atender a essa condição, o que a gente vai falar aqui então? A gente vai dizer que ele vai ficar se ele for menor que 60, recuperação, beleza? Então, recuperação. Coloquei um erro aqui para você conseguir visualizar. Posso deixar assim? Não, né? Tem que colocar aspas, porque todo texto, todo caractere tem que ser com aspas, beleza? Recuperação. Só que, olha aqui, ó, se, teste lógico, esse se aqui, fiz o teste lógico, valor se verdadeiro, que é a recuperação, e o valor se falso. Se não for menor que 60,
Em que caso ele vai cair? Ponto e vírgula para resultado do meu valor lógico, ponto e vírgula. Então eu vou entrar aqui com o que agora? A outra possibilidade, no caso, aprovado, que também não posso deixar sem aspas, tem que deixar com aspas. Ah, tá faltando um parênteses, bem aqui, ó. Então ele está de recuperação. Então quando ele faz aqui 47, está de recuperação. Vamos ver aqui o outro, vamos puxar? Quando ele está com 72, está aprovado, beleza. Vamos mudar um pouco essas notas aqui, porque essas notas são muito altas, né? Não está dando ninguém reprovado aqui, né? Recuperação, não tá. Vamos pegar esse último aqui, ó. 24 e 18. Então, vou colocar aqui que ele tinha, ao invés de 40, tinha 20. Vamos ver aqui, 12. Então, aqui tem que ser 12 também. Então, recuperação. Meu Deus do céu. 15, pronto. Vamos colocar aqui 9, 27. Beleza. Vamos lá, então, ver. Aprovado, 68, beleza. Olha aqui. Todos aprovados, esse é o primeiro recuperação. Certinho, né? Recuperação. Recuperação, aprovado. E esse último tem que ser o quê? Reprovado, porque está abaixo de 30. Beleza? Tranquilo isso aí, pessoal? Então, a gente viu aqui o quê? O se em duas situações. O se sozinho, só com duas possibilidades, dois resultados. E quando eu quiser mais do que dois resultados, tá certo? O que eu faço? Eu caio nesse caso aqui, ó, em que eu vou ter mais de um resultado. E para isso eu tenho que fazer o quê? Usar, olha, um se e o outro se aqui, ó. Tem que usar dois se para gerar três possibilidades de resultados. Beleza? Então, ficamos aqui com a função ser. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui ainda é pegar esses caras aqui e jogar dentro da formatação que a gente está. Tá certo? Então, situação 1, situação 2 e de acordo com o que a gente está trabalhando, aqui era só o se acima de 60, né? Aqui já considerando as três possibilidades. Beleza? Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.